Então, para o nosso irmão Marci, para dar início aí ao estudo. Marci, é sua palavra. Ok. Então, boa noite a todos. Tá dando para me ver direitinho? Porque hoje eu estou estreando aqui o meu computador. Eu Hoje só que eu queria, aprendi. eu só queria pedir ao Wagner, você pode anotar as perguntas e questões aí no chat, que eu não tenho muito bom acesso aqui, não. Não, ok. Então, até antes do Marci iniciar, aquele breve lembrete ao pessoal, né? 10 minutos antes do final, a gente faz uma breve interrupção para repassar essas perguntas que houverem ao Marci. Caso não haja, aí o Marci dá continuidade até às 9 horas. Ok, Marci? Beleza? Ok, É isso aí. joia. Então, A por palavra é favor, sua. Marci, palavra sua. Bom, é o tema vida futura, tá vendo? E o interessante nesse tema, gente, que eu sempre me deparo com ele nas casas espíritas, né? Ultimamente, o pessoal está gostando muito de estudar esse tema, vida futura. Eu acho que é uma preocupação que aumentou dentro do movimento espírita, na cabeça do espírita, esse tema, vida futura. E eu acho interessante a gente discutir aqui o que significa o termo, né? O que seria a vida futura? A vida, ela é um todo, né? É algo que a gente dificilmente a gente conceitua, a gente explica, né, o que é a vida. É algo que a gente vivencia, né, o que seria a vida. Né? O Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Ele é a vida. Ou seja, sem o Cristo nós não temos a vida. Né? Que tipo de vida ele está falando, né? O que seria isso? Então, na verdade, a palavra vida, ela tem muito a ver com consciência. Quando tomamos consciência do que somos, né? Tomamos consciência do espaço que ocupamos no mundo, nós vivemos. Até a gente tomar essa consciência que o Cristo veio trazer para nós, né? Esse estado de consciência plena, o Cristo veio ensinar a gente a alcançar esse estado. Até lá, a gente de fato não vive. A gente meio que engatilha a vida por aí, a gente fica engatinhando, né? Como crianças. Então, a gente viver de verdade é tomar consciência do que somos, tomar consciência do espaço que ocupamos, né? Da missão que nós temos aqui na Terra e fora da Terra, fora dessa vida material. Isso é a vida que o Cristo nos oferece, que ele nos fala. Então, é interessante, muitas vezes a gente está aí preso no planeta Terra, né? Correndo atrás de ganhar dinheiro, de construir casa, de construir família, de não sei o quê. A gente está aí correndo atrás de bens materiais e aquela coisa toda. Nós não estamos vivendo plenamente. Nós estamos vivenciando uma experiência material. Mas a vida verdadeira, a vida de verdade, plena, ela vai além do material e alcança o espiritual. Que, aliás, a gente então compreende que a nossa missão aqui na Terra é justamente trabalhar a vida espiritual, alcançar essa consciência. Né? Então, para nós, é sempre vida futura, enquanto não praticarmos o que o Cristo nos ensina, né? Essa plenitude consciencial, estar com a nossa consciência plena, tranquila, serena, cumprindo os deveres que Deus nos otorgou, né? E a vida nos proporciona. Até lá, a gente ainda não está vivendo. A gente está sobrevivendo, a gente está aprendendo, né? Então, para nós, a vida plena, consciente, espiritual plena, é futuro. Nós ainda não alcançamos. Né? No estágio espiritual, no estágio evolutivo em que nós estamos, nós caminhamos para essa vida futura. Porque futuro é aquilo que ainda não aconteceu. É aquilo que ainda não temos o domínio, o controle. É o futuro, não temos controle. Estamos no presente construindo esse futuro. Então, o futuro, né, ainda não é nosso. Então, essa vida futura é aquela vida que nós ainda não temos, que não é nossa ainda. Né? Nós vamos alcançá-la. E essa vida pode ser daqui a 10 minutos é futuro. Daqui a 30 minutos ainda é futuro. Não é? Ou daqui a 100 anos é o futuro. 1000 anos é o futuro nosso. Né?
como vida plena espiritual, nós temos milênios aí pela frente de vida futura a ser construída. Né? Mas no estágio em que nós estamos alcançando a vida consciente, estamos tendo consciência da vida. Né? Nós estamos adquirindo essa consciência da vida humana. A vida humana, ela tem que extrapolar o mundo material. A vida humana, ela tem que conhecer a origem do espírito, né? Porque o ser humano é um complexo matéria-espírito. E enquanto não entendermos esse complexo, nós ainda não alcançamos o estágio de vida plena, que o Cristo nos oferece lá quando ele fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, para alcançarmos essa vida, nós temos que antes conhecer a verdade, a verdadeira vida, né? A verdade que nos levará a essa vida plena. Temos que conhecer essa verdade. E para alcançarmos essa verdade, o caminho nos foi mostrado. O Cristo nos mostrou o caminho. Né? Então, olha aí, isso é a vida futura. É bem interessante. É uma vida que nós estamos buscando. E quando você pega o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo... veja bem que nós vamos estudar aqui o capítulo 18, aí na tela de vocês, né? Capítulo 18, o item 6 é o que nós vamos pegar. Mas se nós pegarmos o capítulo 17, o capítulo Sede Perfeitos do Evangelho segundo o Espiritismo, é o 17. E nesse capítulo 17, o item 3 vai falar do homem de bem. O que é o homem de bem? Aí ele coloca assim, olha, o iniciozinho do item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. O homem de bem. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade. Justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Então, o verdadeiro homem de bem é aquele que cumpre a justiça. Ele é justo, plenamente justo, ele tem o seu coração repleto de amor e vive esse amor. Olha aí a nossa vida futura. É vivenciar o amor pleno. O amor pleno. E caridade. Então, são os pilares aí do homem de bem. Justiça, amor e caridade. Na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei. Se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Viu? Eu não fiz mal nenhum, mas desprezei a ocasião de ser útil. Eu podia ser útil e não fui. Eu pratiquei o mal. Olha aí. Eu já cometi um erro. Se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejara lhe fizessem. Depois, leiam o item 3 do capítulo 17, o homem de bem. Eu tenho certeza que todos nós já lemos, mas lê de novo. Então, esse é só o iniciozinho do item 3, muito legal, né? E, mais adiante, os bons espíritas, no item 4, onde os bons espíritas, onde o Evangelho segundo o Espiritismo vai falar do Espiritismo. O que é o Espiritismo na nossa vida? O que é a doutrina espírita na nossa vida? O que ela representa? O que ela significa? O que ela pode nos dar, fornecer para alcançarmos essa vida plena? Essa vida que para nós ainda é futuro. Nós ainda não estamos vivenciando essa vida. Nós ainda nos perdemos nos caminhos da matéria. Nós ainda nos perdemos nesse caminho. Ainda não encontramos a verdade plena. Então, a doutrina espírita, capítulo 17, item 4, vai falar para os bons espíritas o que é a doutrina espírita, o que ela pode significar para nós. Mas, no final, nós vamos voltar nesse item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. E eu que gostaria agora de pegar o capítulo 18, item 6, do Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 18, item 6. Kardec coloca lá assim, olha, o título desse item 6. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Mas o que é esse reino dos céus? Quer ver? Olha lá, o Cristo pregando para a multidão. Mateus vai sempre falar da multidão que segue o Cristo, por onde o Cristo vai. Essa multidão sedenta, faminta, necessitada de muita
compreensão, de amor. Então, ir atrás do Cristo. Olha, o Cristo pregando para eles. Nem todos, ou para nós, né? Porque aí, no caso, fazemos parte dessa multidão hoje. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Olha que legal. Que legal. Nem todos que dizem Senhor. Gente, essa mensagem, a gente tem que pegar ali o fio, né, que vai desnovelando o conteúdo dessa mensagem. Quer ver? Ó, primeiro, o que é esse reino dos céus que o Cristo fala? Que nós todos entraremos, né? Olha, né, todos nós buscamos. Inconscientemente, quando não temos compreensão da vida plena, estamos inconscientemente buscando esse reino dos céus. Quando alcançamos o estágio de vida plena, vida consciente, então buscamos o reino dos céus de forma consciente. Né? Forma consciente. E quero crer que todos nós, que hoje temos a doutrina espírita em nossas mãos, buscamos esse reino dos céus de forma consciente. Mas o que é esse reino dos céus? É o paraíso prometido? É o lugar em que estaremos diante de Deus? É onde vamos abraçar Jesus Cristo? O que seria esse reino dos céus? O reino dos céus é exatamente o reino da consciência plena, onde nós vamos ter conhecimento da vontade de Deus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de Deus. Então nós temos que ter conhecimento dessa vontade para entrarmos no reino de Deus. Não é? Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa consciência. Então o reino dos céus é o reino da consciência plena. Aquela consciência tranquila de que eu estou cumprindo com meus deveres. De que esse mundo material já não significa muito mais a minha prisão, e sim a minha escola. Esse mundo material é a universidade onde eu estou me formando para alcançar a verdade que o Cristo apregoa, que o Cristo nos trouxe, né? Então o mundo é isso. E é através desse caminho, ou desses caminhos que encontramos no mundo, que alcançaremos o reino dos céus, na nossa consciência. Esse reino dos céus não precisa existir um lugar limitado, onde ali só vai ter anjos e pessoas, espíritos altamente especiais, né? Altamente gabaritados, evoluídos. Não é esse o reino dos céus que nós buscamos. É o reino da intimidade comigo mesmo. É o reino em que eu descubro quem eu sou. Eu descubro o porquê estou aqui. É o reino em que a minha consciência alcançou o estágio do amor pleno pelo meu próximo. Não é? Então, esse é o reino dos céus que nós buscamos. Desesperadamente buscamos. É aquele reino em que nós encontramos o amor no olhar do nosso próximo e levamos amor em nosso olhar para o nosso próximo. Esse é o reino que nós buscamos. E ele está aí. Só que nós temos que construí-lo em nós, né? Fazendo a vontade de Deus, a sabedoria de Deus. Bem legal. Eu gosto muito. A fala do Cristo é algo assim extremamente balsâmico, né? Acalmante, assim, é consolador, é algo maravilhoso. Olha esse outro trecho aqui. Muitos nesse dia, muitos nesse dia me dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu então lhes direi em altas vozes: afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Gente, essa fala, para os dias de hoje, para os dias em que estamos vivendo, né? Nós que estamos despertando nossa consciência para o cristianismo, para os ensinamentos do Cristo, né? Com a ajuda, o apoio da doutrina espírita, dessa espiritualidade maior que vem sempre trazer mensagens para nós, esclarecedoras, nós temos consciência já
do estágio que estamos vivenciando no planeta Terra. As oportunidades que temos em mãos no atual estágio evolutivo do nosso planeta. Não é? Então, quando Cristo fala, nesse dia, gente, que dia é esse que o Cristo está falando? Nesse específico dia, olha, quando ele fala nesse dia, ele está falando assim, qualquer dia me dirão, um dia qualquer desse aí, vão me... Não, ele está falando nesse dia. Que dia é esse? É o dia específico do despertar. É o dia em que haverá uma cobrança maior da minha consciência, a minha consciência cobrando de mim mesmo os atos que eu estou praticando. Então, olha bem, nesse dia, o dia em que eu começo a despertar, a gente vai correr até Jesus e vão falar, Senhor, profetizamos em teu nome, não é? Expulsamos demônios em teu nome. Fizemos muitos milagres em teu nome. Olha que interessante. Por quê, gente? Na verdade, nós ainda estamos vivendo no mundo de uma forma assim, como é que eu falo? Inconsciente. Então, a gente tem a ilusão de que já estamos em estágio de perfeição. Então, quando você vê um espírita tendo a certeza plena de que ele está correto quando ele julga o seu semelhante, ele está correto. Não, eu estou julgando, eu estou profetizando, né? Analisando o erro do outro, julgando o erro do outro, de certa forma, eu estou profetizando. Quando a gente vê o evangélico, né? A pessoa que estuda o evangelho, fazendo esse tipo de atitude, de julgamento do próximo, julgando políticos, julgando o seu semelhante qualquer, vamos colocar assim, quando nós fazemos isso, nós mostramos que ainda não temos consciência dos ensinos do Cristo, que nos pediu, olha, nunca julgueis, nunca julgais, né? Para não ser julgados. Né? Então, quando a gente fala, ó Senhor, eu profetizei em teu nome, quer dizer, em nome do Cristo, a gente faz cada aberração, né? A gente vê muitas aberrações acontecendo por aí. E pode ter certeza que as pessoas estão com a certeza plena de que estão em nome de Jesus, estão praticando a vontade de Jesus, os ensinos de Jesus. Né? Quando você vê aí, como é que eu posso dizer, a corrupção dentro das igrejas, a corrupção dentro da casa espírita, né? A corrupção mesmo da palavra, eu digo corrupção não é quer dizer roubando dinheiro do outro, mas roubando o tempo do outro, ou mesmo com as maledicências com relação ao próximo. Né? Quando perdemos a paciência, de certo modo, estamos profetizando, né? Coisas negativas do nosso próximo quando não temos paciência com ele. Estamos proferindo coisas negativas uns dos outros. Quando estamos no trânsito, por exemplo, e xingamos a todo momento o motorista do lado, né? Do outro carro, ou quando, sabe, é isso. Essas posturas, pequenas posturas nossas, são profetizações. Não, eu estou certo, o Cristo está comigo. Eu sou o pastor das ovelhas da minha igreja, então, olha, eu falo em nome do Cristo. Muitas vezes a gente tem essa convicção. E aí, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então, é muito importante, nesses dias em que estamos vivendo, nós termos cautela com as nossas pequenas atitudes, pequenas mesmo, aquilo que a gente pensa assim, não, isso aqui não tem jeito, é coisa minúscula, eu estou aqui só falando, não estou julgando o outro, não, só estou falando aqui para você, para o que ele está fazendo de errado. Eu só estou observando. Né? Não expulsamos em teu nome o demônio, olha aí, em nome do Cristo expulsamos o demônio de onde? Do próximo ou de mim mesmo? Né? Então, nós queremos sempre corrigir o outro, profetizando acerca da vida do outro, expulsando o demônio que está ali no outro. Então, nós construímos uma sociedade cheia de, como é que a gente pode dizer, de mazelas, um apontando o erro do outro, um condenando o outro. O político é sempre corrupto, né? O médico está sempre cometendo erros, o avarento, o egoísta, o capitalista, e essa coisa toda. A gente tem que tomar muitos cuidados com as nossas palavras, porque elas medem as nossas atitudes, elas proferem a nossa atitude.
Então eu lhes direi, olha que bacana o Cristo dizendo, em altas vozes, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Então, no dia em que a gente despertar, gente, a gente vai descobrir que nada do que fizemos até hoje foi em nome de Jesus, foi em nome do nosso egoísmo. Todas essas profetizações aí, né? Todas as maledicências, tudo que nós profetizamos sobre o outro, sobre o meu próprio futuro, né? Ah, meu futuro é maravilhoso, quando eu desencarnar aqui, eu vou direto para o nosso lar. Que é isso, fiz tantos estudos, tantas palestras nas casas espíritas, o nosso lar está com as portas abertas para mim. Eu estou profetizando aí, de certo modo, né? Em nome de Jesus. Mas, na verdade, não são os estudos que nós fizemos que nos abrirão as portas de uma vida futura plena e maravilhosa. Não é? Não são os estudos que nós fizemos, são as pequenas atitudes que nós praticamos no nosso dia a dia. Né? Então, olha, e não é expulsar o demônio, é abraçar o demônio que está no nosso próximo. Porque muitas vezes o demônio, né, o erro que o nosso próximo pratica, olha bem, não, como é que eu posso dizer? Não condena o nosso próximo, condena nós mesmos quando nós o condenamos. Entenderam? É um negócio complicado? Vamos supor que um amigo nosso cometeu um crime, matou o seu vizinho. E aí? Nós julgamos e condenamos esse amigo? Ou nós condenamos o ato de matar o outro, mas o amigo nós abraçamos? Qual seria a nossa atitude? Qual a atitude que o Cristo nos ensinou? Se o Cristo falou para amarmos até os nossos inimigos, o que dirá de amarmos os doentes, os que deslizam, que escorregam e praticam um crime e muitas vezes não têm a consciência plena do que está fazendo. Nós, muitas vezes, temos um estágio consciencial um pouco melhorado porque temos a doutrina espírita nos orientando. Então, é isso muito importante, né? A gente analisar os nossos pensamentos, atos, palavras, como estamos olhando o nosso próximo. Né? Muitas vezes, não é o próximo que é ruim, é a atitude que ele cometeu ou que ele praticou é que é ruim. Então, o erro está nas atitudes e não na pessoa. A pessoa apenas está enganada. Como nós, muitas vezes, já estivemos ou estamos também enganados. É por isso que o Cristo fala, nesse dia, o dia em que nós descobrimos que estávamos enganados, olha, nós vamos ter que voltar, refazer o caminho, para então sim, um caminho sem iniquidades, para então sim buscarmos os braços do Cristo, e aí ele não vai nos afastar mais, aí ele vai nos abraçar. Né? Porque o Cristo não pode, não é que ele não quer abraçar-nos, ele não pode, porque nós não vamos conseguir abraçar o Cristo estando com a nossa consciência atravessada ainda nos erros. Então, Cristo fala, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Vá corrigir essas obras, refazê-las, e é para isso que existe a reencarnação. Então, a vida futura, ela só vai acontecer plenamente depois de muitas encarnações, né? E a gente sabe disso porque já somos espíritas há um bom tempo. Acredito que estou falando aqui para para vários espíritas que já são espíritas há bastante tempo, né? Adoro essas imagens, acho tão bonitinhas, né? O Cristo aí com a ovelhinha no colo, coisa linda, né? Repare que é sempre o mesmo Cristo. Quer dizer, eu procurei imagens onde eu conseguiria o mesmo Cristo, ou a imagem parecida. Olha aqui o item 7, do Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Isso tudo de Mateus, tá? Mas eu tirei do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18, né? Tá lá, o Kardec coloca esses trechos e depois analisa esses trechos com a ajuda aí da espiritualidade no Evangelho segundo o Espiritismo. É por isso que o Evangelho é muito bom a gente ler. E olha o Cristo falando, aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sobre a rocha a sua casa. Gente, nesses dias, voltando aqui nas palavras do Cristo, né? Esses dias em que estamos vivendo, precisamos muito de prudência. Prudência. Você vai ver o Cristo usar esse termo várias vezes. Sede prudentes como as serpentes, né? E mansos como as pombas. Então, assim, essa palavra prudente,
é você vigiar, é cuidar do seu próprio coração, cuidar da sua própria mente, da sua própria vida, né? Do seu próprio caminho, sem se preocupar com o caminho do outro. Você só vai se preocupar com o outro quando ele escorregar e cair, você vai dar a mão para ele se levantar, sem julgá-lo, sem condená-lo. Não é? É essa a atitude que o Cristo espera da gente. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, olha isso. Então, nós precisamos aprender a ouvir o Cristo e colocar em prática já os ensinamentos do Cristo. Esses dias em que estamos vivendo, vivenciando aqui na Terra, nas nossas encarnações, são os últimos dias. Nós temos essa consciência. Muitas pessoas, muitos espíritos encarnados hoje no planeta não têm essa consciência. Muitos não têm. Nós temos essa consciência de que os dias que estamos vivenciando são dias de pleno avanço do nosso planeta. São dias de, como é que a gente pode dizer, de reformulação de ideias. Né? Então, é muito importante que a gente utilize de prudência, cuidado com aquilo que falamos, cuidado com as nossas atitudes, com a nossa esposa, com o nosso marido, com os nossos filhos. Quais são as atitudes que eles gostariam que eu tivesse com eles? Né? É mais paciência? É mais carinho? Né? Se o nosso filho é rebelde, ele está nos pedindo paciência. Ele é aquele professor que vem nos ensinar a ter paciência. Se o marido é o tipo cruel, o tipo pesado, também está nos pedindo uma lição, um ensinamento de carinho e de amor. Não quer dizer que nós vamos ficar ali, né, aceitando tudo de errado que o nosso companheiro faz. Mas vamos orientá-lo praticando o amor do Cristo. Praticando, né, as palavras que o Cristo nos trouxe. Amai os vossos inimigos. Fazei o bem àquele que vos persegue e caluniam. Não é isso que o Cristo fala? Amai os vossos inimigos, no capítulo 18, não, é o 17 mesmo. No 17, ele vai começar falando exatamente disso. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeiam. Olha isso, fazei o bem àquele que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes aqueles que vos amam, que mérito tereis nisso? Muito bacana, né? Então é isso, pratique essas palavras do Cristo. Essas são as palavras dele, que nós precisamos ouvir, praticar, para alcançarmos uma vida futura com mais plenitude de consciência. Plenitude de consciência. Esse é o reino dos céus. É a felicidade que nós buscamos. É a consciência tranquila e plena. Aí não importa onde você esteja. Você pode estar encarnado no planeta Terra, nos momentos mais sombrios, mas se você tem a consciência plena de que está praticando os ensinamentos do Cristo, você está no reino dos céus. Né? Então, olha aí, o homem prudente é aquele que pratica as palavras, os ensinamentos do Cristo. Esse é o homem prudente. E será comparado a um homem que construiu sobre a rocha a sua casa. Homem prudente. Construiu sobre a rocha a sua casa. Então, a casa fica muito mais firme se você vai construí-la sobre a rocha, sobre a pedra, né? Que dá resistência. Se você construir sobre a terra solta vai deslizar e a casa vai cair. A gente vê muito isso, né? Aqui nas regiões da Grande BH, do Rio de Janeiro, quase todas as regiões do Brasil, a gente vê muito isso, que a gente chama na geografia, eu, durante muito tempo, fui professor de geografia, ainda sou, né? Mas a gente estuda na geografia o que a gente chama de áreas de risco. Áreas de risco da cidade, da região onde nós habitamos, da zona urbana. Então, a nossa cidade tem as áreas de risco, que são aquelas áreas onde podem ocorrer deslizamentos quando chover. Então, choveu bastante, a terra fica molhada e pesada. E aí, na encosta dos morros, ela começa a deslizar, descer, né? Ela vai arrastando tudo que tiver na sua frente ou que estiver construído em cima dela. E aí, se a sua casa não tem fundação até alcançar a rocha firme,
quando essa terra deslizar, leva a casa embora. Então, a prudência nos manda construir uma casa em rocha, em terra firme, né? Assim é o homem que pratica os ensinamentos do Cristo para a construção de uma vida plena, uma vida futura saudável, né? Olha que bacana, quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa, ela não ruiu por estar edificada na rocha. Gente, os tempos que nós estamos vivendo são tempos de muitas tempestades. Vocês aí, nós, né, vamos dizer assim, espíritas mais sensíveis às causas sociais, né, à sociologia, que é a ciência que estuda a sociedade na qual habitamos, é a sociologia. Todos nós deveríamos ter plena consciência da sociologia. O Cristo foi um grande sociólogo. Ele mostrou como viver em sociedade de uma forma mais saudável possível, né? A forma plena. Então, quando a chuva cai e ela enche, os rios transbordam, vem a enchente, e a enchente vem trazendo todo tipo de sujeira, né? Galhos, pau podre, restos mortais de animais que estavam ali na beira do rio, vai sendo arrastando aquilo tudo e vai levando tudo que vê pela frente. Isso é uma enchente, né? Os rios transbordando quando a chuva cai muito forte. Eu creio que nós estamos vivenciando isso, né? Nós estamos vendo os rios transbordando, as iniquidades sendo arrastadas pela sociedade afora, né? Quanta briga, feminicídio, né? Nunca o feminicídio esteve em tão alta conta, quer dizer, os homens machistas e a sociedade machista que nós construímos sempre mataram as mulheres, sempre espancaram mais as mulheres. Só que aquilo ficava de forma mais velada, era uma coisa considerada mais natural. Agora não. Agora é assustador, é algo que nos agride. A maioria da sociedade se sente agredida quando vê uma mulher apanhar de um homem. Não é assim? Então, essas iniquidades estão transbordando hoje. Né? O racismo, a homofobia, sabe? Tudo aquilo que exclui o nosso próximo, tudo aquilo que cria termos pejorativos para qualificar o nosso próximo, ou desqualificar aquele que é nosso irmão, a marginalização dos nossos semelhantes, tudo isso vem à tona hoje com mais força. É como se fosse uma grande tempestade que está revolucionando a nossa sociedade e transbordando os rios das iniquidades, levando tudo isso embora para deixar, depois que essa tempestade passar, que esses rios voltarem a acalmarem, vem a bonança, vem a calmaria, vem a reconstrução. Aí será o mundo de regeneração. Não é interessante? Então, nós estamos no meio da enchente. Pelo menos é o que a gente sente muitas vezes, né? Nas falas do Cristo, isso ficou muito claro. E se somos prudentes, vamos fincar os alicerces das nossas casas conscienciais, né? Porque essa casa aqui é a nossa consciência, é a casa do espírito. A mente é a casa do espírito. Se nós firmamos a nossa mente na verdade do Cristo, as verdades plenas, que não morrem com a matéria, que, na verdade, que elas crescem, né, com o fim da matéria, com o desprender do mundo material, essas verdades se tornam plenas e maiores. Isso é o estado de consciência. Fincado na rocha, né? É a nossa casa consciencial construída sobre a rocha dos ensinamentos verdadeiros do Cristo. Isso é bacana. Né? Pode vir a tempestade, pode vir quantas pandemias quiserem, que não abalarão essa casa mental, essas casas mentais que foram construídas sobre as rochas das palavras, dos ensinamentos do Cristo, e, claro, praticados. Quando a gente pratica os ensinamentos do Cristo, nós estamos construindo nossa casa na rocha. Aí pode vir a tempestade, pode vir a enchente. Os ventos mais violentos, como aqueles tornados violentos que a gente vê lá nos Estados Unidos, vê na Europa muitas vezes acontecer, né? Aqueles tornados que arrancam as casas, destroem tudo que vê pela frente. E pode vir esses ventos que a nossa casa está edificada de forma
que ela resiste. Viu? Ela não ruiu, como Cristo colocou aqui. Está edificada sobre a rocha da verdade, né? Sobre a força da bondade de Deus. Então é muito bacana, os ensinamentos de Jesus são plenos, né? E se queremos alcançar a vida futura, nós temos que vivenciar, praticar esses ensinamentos do Cristo. Então sejamos prudentes, muito prudentes, antes de falar, pensar mais, né? Tem um livro do Miramês, do irmão Miramês, que eu gosto muito. Aliás, são dois, Horizontes da Mente e Horizontes da Fala. Não é? Não são dois? Horizontes da Mente. Então, assim, são livros extraordinários. Horizontes da Mente é um livro que vai nos orientar como utilizar a palavra, como utilizar o pensamento, como... Né? E tem um outro livro do Miramês que eu também amo, chama Livro Saúde. É o Saúde, do Miramês, que ele vai falar da nossa saúde mental, da nossa saúde espiritual, né? Que tem muito a ver com a saúde do corpo. O corpo somatiza as doenças que estão no espírito. Então, a nossa vida futura pode ser uma vida cheia de enfermidades se nós tivermos o nosso espírito, a nossa mente recheada de iniquidades. E a nossa vida futura pode ser plena, pode ser feliz, alegre, saudável, se nós buscamos a saúde, né? Através da alegria, das atitudes retas, da prudência. Prudência. Da outra vez, o Cristo falou, orai e vigiai. Né? É a mesma coisa, orai e sede prudentes. Tenha cuidado, né? Vigiai os pensamentos. Cuide de você, né? Porque a essência do ser humano, tem um livro do Leonardo Boff, amo, gente, é o Leonardo Boff. Quem não conhece, escreve aí, Leonardo Boff, B-O-F-F, Leonardo Boff. É um professor de teologia, é um extraordinário espírito, né, que ainda está aí no planeta Terra encarnado, ele, se não me engano, está morando agora em Santa Catarina. Leonardo Boff é um grande pensador, escreveu vários livros que vale a pena a gente ler. E tem um livro dele que eu indico sempre para os meus amigos. O livro chama-se Saber Cuidar. É o título do livro. Saber Cuidar. Inclusive, tem muitos livros do Leonardo Boff que ele publica na internet de graça. Tem uma época assim, ele põe lá o livro e fala, pode baixar em PDF aí que está gratuito. Né? Porque é um homem que vive essa capacidade, né, de ajudar o seu semelhante. E nesse livro, Saber Cuidar, o Leonardo Boff fala que a essência do ser humano, a nossa essência, a nossa plenitude espiritual está no cuidado. Olha que interessante. Se nós não voltarmos a nossa mente para cuidar do próximo, por isso que o Cristo disse, né, que toda a lei de Deus está resumida em 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque quando nós amamos, nós cuidamos. Amar a Deus sobre todas as coisas, gente, quer dizer cuidar de mim. Porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu cuido da minha mente, eu cuido de mim, das minhas palavras, eu cuido dos meus dentes, né? Eu cuido do meu olhar, eu cuido dos meus cabelos, porque isso faz parte da minha saúde, né? Eu cuido da minha higiene. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas, porque é cuidar da nossa mente. Deus está no nosso consciente. É o único lugar em que nós encontramos Deus. É no interior da nossa consciência e no amor ao nosso próximo. E só vamos conseguir amar o nosso próximo nessa plenitude divina quando encontramos esse Deus, esse reino de Deus na nossa consciência. Então, por isso Cristo resume em 2 mandamentos. O cuidar do outro, né, começa em cuidando de mim, do meu corpo físico, para aprender a cuidar do meu espírito. Muito legal. É divino isso. E aí começamos a cuidar do nosso semelhante, o nosso irmão, né, os nossos pais, os nossos filhos. Começamos a cuidar das nossas plantinhas, dos nossos animaizinhos. Começamos a cuidar do nosso planeta. Né? A gente conhece o grau de evolução de uma sociedade. Quem falou isso foi Mahatma Gandhi.
Mahatma Gandhi. Espera aí que o meu fone caiu. Alguém pode falar comigo e eu não vou escutar, né? Aí. Pronto, coloquei no ouvido de novo. Então, assim, o Mahatma Gandhi, ele disse certa vez que conhece-se o grau de educação de uma sociedade analisando os rios que cortam suas cidades. Então, quando a gente analisa os rios, porque quando o Cristo fala que os rios transbordam, não foi à toa que o Cristo utilizou essa figura de linguagem, os rios transbordando, né? Trazendo todo tipo de iniquidade. E quando o Gandhi fala que reconhece-se o grau de educação de uma sociedade, analisando os rios que cortam as suas cidades, ele está falando exatamente o que nós jogamos nos nossos rios, né? Como nós cuidamos da nossa natureza, a natureza que nos cerca, como nós cuidamos dos nossos animaizinhos, das árvores, das plantas, das florestas, como estamos cuidando, bem ou mal? Nossos rios estão cheios de sujeira, de poluição, esgoto e todo tipo de iniquidades? Ou os nossos rios estão transbordando amor, transbordando a clareza, a água cristalina, né, da pureza, do amor aos peixinhos que vivem ali, aos animais que vêm dessedentar, né, matar a sua sede ali, e até mesmo nós, os seres humanos, que precisaremos beber essa água, então precisamos cuidar dela. Olha que bonito, não é? Então, é isso, a nossa essência espiritual é o cuidado, é cuidarmos uns dos outros, cuidando também de nós. Então, olha, aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, está cuidando de si mesmo, né? E por isso ele pode ser comparado a um homem prudente, porque o homem prudente é aquele que cuida de si mesmo, ele cuida da sua saúde, ele se previne de todas as mazelas, né, de sua própria mente, viu? Ele está construindo sobre a rocha a sua casa. Então ele tem uma certa estabilidade, né? E quando vier as tempestades, né, dos dias em que estamos vivendo, nós estamos vendo aí a tempestade, né? Nos dias em que estamos vivendo, os ventos soprarão e nós vamos nos manter de pé, porque estamos edificados na rocha forte, firme, na rocha da verdade e da sabedoria do Cristo. Olha que bacana. Mas aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Está vendo? Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derribada. Grande foi a sua ruína. Né? Então é isso. É isso. Né? Temos que ter muito cuidado. Aquele que ouve as palavras do Cristo e não as pratica, se assemelha a um homem insensato. Gente, insensatez é algo que nós não temos tempo mais para isso. Né? Devemos combater a insensatez. Insensato é o homem egoísta, é o homem voltado para si mesmo, é o homem que não raciocina nas suas próprias necessidades e na necessidade do seu próximo. Né? Insensato é aquele que ainda vive pela matéria e para o mundo material. É insensato, porque o mundo material vai passar, a velhice vai chegar, o espírito vai pedir uma consciência maior, né? Porque nós vamos ter que deixar este mundo. Isso é insensato. Então, não vamos construir nossa casa na areia, vamos construí-la na rocha firme, porque ela vai perdurar para sempre. Ela vai nos servir aqui neste mundo e na vida futura. Olha que legal, né? Vamos jogar para frente? Grande foi a sua ruína. E muitos de nós vamos descobrir que a nossa ruína pode ser grande depois desses dias tumultuados pelos quais estamos passando. E pode ter certeza plena, esses dias vão passar, estão passando. E aí? E quando passar? E quando nós voltarmos para a nossa casa espírita? Né? Voltarmos a estar lá dentro da casa espírita? Seremos melhores que antes? Valorizaremos mais a nossa casa espírita? Né? Estaremos valorizando mais a doutrina espírita? Os ensinamentos de Jesus serão melhor praticados por nós? Né?
Então, é interessante pensarmos o que a pandemia nos trouxe de bom. Aquele que violar um destes menores mandamentos e que ensinar os homens a violá-los, será considerado como último no reino dos céus. Viu, gente? O Cristo não está dizendo que não será considerado, ele será considerado como último, mas ainda assim ele será considerado. Por quê, gente? Porque nenhum dos filhos de Deus serão desprezados. Viu? Ele não disse, olha, será desprezado, né, no reino dos céus. Não, o reino dos céus é para todos, né? Até para aquele que violar os mandamentos de Deus e ensinar os homens a violar. Ainda assim, ele será considerado no reino dos céus. O último, mas será considerado, né? Mas será grande no reino dos céus aquele que cumprir os mandamentos de Deus, né? E ensinar esses mandamentos. Isso é muito interessante. A gente, Mateus deixa a coisa assim bem clara, né? Bem gostosa até de ler e de entender. Né? Então, os menores mandamentos, aqueles que a gente acha que não é pequenininho. Eu cometi um erro ali, mas foi um erro pequenininho. Sempre os nossos erros a gente considera que é pequenininho. Não existe erro pequenininho. Existe erro. E o erro sempre vai manchar a nossa consciência e não vai deixar que a nossa vida futura seja plena, né? Seja alcançada de forma plena. Então, nós temos que ter esse cuidado, sim. Né? E aí, sim, eu volto lá no capítulo 17 de O Livro do Evangelho segundo o Espiritismo, é o 17, isso. O capítulo 18 é o capítulo Muitos os chamados e poucos os escolhidos, que é o capítulo que nós basicamente estudamos aqui hoje. Nesses trechos de Mateus, nós estudamos o capítulo 18 do Livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quer ver? No capítulo 17, tem um trecho que eu gostaria de finalizar o nosso estudo, ou caminhar para a finalização, né? Que pelo meu relógio aqui, nós temos 8 minutos. Olha bem, um trecho que eu gostaria aqui de deixá-lo. É quando o Cristo fala aqui, olha, aquele que violar um destes menores mandamentos, né, se a gente pensar nos mandamentos divinos, os ensinamentos de Deus, qual deles é o menor e qual deles é o maior? Né? Então, desses menores mandamentos, e quem ensinar os homens a violá-los, será considerado como o último no reino dos céus. Qual dos mandamentos, dos ensinamentos, das leis de Deus, qual delas é menor? Qual é maior? Né? A gente considera, eu me lembro de eu não sei se é o Padre Germano, o livro Memórias do Padre Germano, que livrinho gostoso de ler. Eu amei ler esse livro, Memórias do Padre Germano. Principalmente porque ele nos leva ao sul da França, onde o Padre Germano viveu ali, né, sul da França, norte da Itália, aqueles lugares ali, né, que muitos de nós também vivemos lá em encarnações anteriores. Mas olha bem, o Padre Germano, se não me engano, ele fala lá que o menor dos mandamentos de Deus é aquele mandamento que manda que cuidemos de nós mesmos. Então, eu me lembro que ele precisava de tratamento, né, cuidar da saúde, e aí chegavam os aprendizes dele, do Padre Germano, falava, padre, o senhor tem que cuidar de você, da sua saúde, né, do seu alimento. Aí ele falava, sim, eu tenho, mas esse é dos mandamentos de Deus, é o menor. Eu posso deixar para depois, e vou cuidar do outro. E ele trabalhava incessantemente pelo próximo. Então, onde tinha alguém sofrendo, sentindo as dores, ou confusão espiritual, estava lá o Padre Germano cuidando das suas ovelhinhas. Dedicou sua vida inteira ao seu próximo. Então, ele falava que o menor mandamento é o mandamento que manda que cuidemos de nós mesmos. Mas, olha, é um mandamento importante. Ainda que seja dos menores mandamentos, ele é importante. E não podemos violar nenhum deles. E o que é violar? É mesmo, né? Malbaratar, violar é corromper. Violar é isso. Tem uma carta que é para o meu filho. Eu, na condição de pai, vou lá e abro a carta. Eu violei a carta que era para o meu filho abrir. Né? Ou, sei lá, o embrulho que chegou para ele. Então, violar quer dizer isso, né?
rasgar, abrir algo que não era para mim, ou corromper. Então, eu tenho lá uma lei, um ensinamento, e eu corrompendo esse ensinamento, esse mandamento de Deus, eu ainda vou ensinar os homens a fazer a mesma coisa, a se corromper. Né? Então, dos menores mandamentos, a gente não pode descuidar, ser prudente em todos eles. E aí, os bons espíritas, capítulo 17 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, item 4, os bons espíritas, olha lá, no parágrafo, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, no quinto parágrafo, o Cristo fala, aliás, o Kardec colocou assim: aquele que pode ser com razão qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. Aquele que pode, com razão, ser qualificado de espírita verdadeiro e sincero se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais pleno a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro, uma percepção mais clara da vida futura, né? Porque o futuro nosso é uma vida que pode ser a mesma que estamos hoje, ou uma vida melhor, ou até uma vida pior, se a gente não, né, fizer por controlar esse futuro. Então, olha aí, domina de modo mais completo a matéria, porque a doutrina espírita dá-nos a percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Está vendo que legal? E aí, mais adiante, ele fala assim, olha, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral. Não é o que ele disse anteriormente? O espírita verdadeiro e sincero, olha, verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. Então, reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Isso é prudência, né? Domar as nossas más inclinações é prudência, é a gente cuidar para não ser maledicentes, cuidar para não ser desagradável com nossos companheiros, nossos filhos, nossos pais, nossos vizinhos. É procurar ser sempre uma pessoa agradável, mais dócil, né? Mais humilde, serenidade. Isso é muito importante. Como vamos fazer para adquirir serenidade se eu sou tão nervoso? Vamos buscar ajuda. Terapias, tratamento espiritual, leituras balsamizantes, yoga, meditação, orai e vigiai. Isso é orar e vigiar. Quando buscamos ajuda, estamos orando. Olha aí, podemos orar pedindo a ajuda de Deus, podemos orar pedindo a ajuda dos espíritos superiores, podemos orar pedindo a ajuda dos nossos amigos encarnados, daquele psicólogo amigo, ou mesmo que a gente nem conheça, né? Buscar ajuda daquele terapeuta. Isso é importantíssimo. Não é isso mesmo, gente. Muitas vezes a gente pensa assim, não, eu tenho um evangelho, vou buscar ajuda no evangelho. A compreensão do evangelho muitas vezes passa pela ajuda. Muitas vezes precisamos de ajuda do nosso próximo para a gente compreender os ensinamentos do Cristo e praticá-los. Isso é prudência. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas. É cuidar de mim. Né? É cuidar de mim, do meu interior, da minha mente, da minha consciência para alcançar a sabedoria de Deus e alcançar o amor a Deus. Então, para amar a Deus sobre todas as coisas, eu preciso aprender a cuidar de mim, para que eu possa oferecer ao meu próximo tudo de bom que Deus tem para oferecer. É preciso que eu entre em comunhão com Deus. E para isso eu preciso cuidar da minha mente. Preciso estar pleno. Essa é a vida futura que nos espera. A plenitude sobre mim mesmo. É a plenitude espiritual. É o domínio do conhecimento espiritual. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? E se nós ainda não alcançamos essa vida,
Vamos buscar. O caminho está aí. A doutrina espírita nos mostra. Trilhando esse caminho, encontraremos todas as verdades, né, com as quais construiremos a nossa casa mental sobre a rocha firme de uma vida futura plena. Gente, era isso o que a gente tinha para trazer. No meu relógio deu 21 horas, 100% do tempo. Alguém gostaria, né, de falar alguma coisa, de compor aí algum princípio? Já posso tirar a apresentação, né? Deixa eu ver como é que eu faço para tirar. Ah, saiu. Olha aí. Bom, Marci, nós queremos te agradecer muito, sim, por esse estudo inspirador, né, aprofundado. Nós não tivemos perguntas, né? Mas, assim, foi bastante esclarecedor e te agradecemos muito, né? Eu vou passar a palavra aqui para o nosso irmão Mendes, que vai dar continuidade aí na finalização da sala de hoje. Eu gostaria de agradecer ao Marci pelo brilhante estudo que ele fez. Muito obrigado. Você sempre nos atende bem. Que Jesus te abençoe, te mantenha sempre nesse bom ânimo. Nós que agradecemos, viu, Mendes? Nós agradecemos muito, Mendes, Wagner, e toda a casa do irmão Miramês. Agradecemos a ajuda da espiritualidade, né? As bênçãos do Cristo que estão sempre aí para todos nós. Muito obrigado, viu? A oportunidade é sempre nossa. Obrigado. Agradecemos também a todos que estão aí presentes, cada um dos nossos irmãos que estão nos acompanhando, com seus familiares, que Jesus possa estar em cada um desses lares aí, com muita paz e serenidade. Vamos pedir ao Wagner para fazer uma música vibracional e fazer a prece de encerramento. Ok. Enquanto eu pego o violão aqui, deixa eu também fazer um último lembrete sobre o nosso Arraiado Pote, né? Publicamos lá no grupo Palestra Online. E por que a gente quer reforçar esse lembrete? Porque amanhã é o último dia, né? Então, essas encomendas, né, dos kits julinos, que estão realmente uma delícia, você poderá encomendar ainda até amanhã às 20 horas. E o objetivo, né, dessas encomendas, o objetivo disso é de a fraternidade estar arrecadando verbas para a própria manutenção, para a compra das cestas básicas para as famílias assistidas, enfim, para que a fraternidade Irmão Miramês possa dar continuidade em todos os trabalhos, né? Estamos aí nos últimos momentos, não perca essa oportunidade de encomendar esse kit julino, porque realmente está uma delícia. Vamos lá, então, para a... Wagner, só queria lembrar, né, que nós vamos ter uma live no dia 24, às 18 horas, que vai ser a comemoração da festa junina, a festa junina virtual. Então, lá no grupo das palestras espíritas, nós vamos colocar o link. Marci, vou mandar o link para você também, para que todo mundo possa acompanhar. A gente vai ter umas músicas, né? Vamos fazer uma comemoração junina, cantar umas musiquinhas lá de trás dos nossos avós lá, para poder criar aquele ambiente de alegria, né? E aí as pessoas que compraram lá os kits, as canjicas lá, vai todo mundo comendo pipoca e participando aí da nossa cantoria. Vai ser ótimo. Vai. Ok, então. Bom, pessoal, essa música, ela fala da vida futura, quando diz assim: tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim.
meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Mestre Jesus, agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em vosso nome para esse estudo dessa noite. Que as vossas bênçãos possam recair sobre todos nós aqui presentes e sobre aqueles que também, por algum motivo, gostariam de estar aqui presentes, mas não puderam. Que nós possamos abrir nossos corações e nossas mentes a essas mensagens que aqui foram trazidas. E, interiorizando-as, nós possamos ser o próprio exemplo delas perante aqueles que nos estão mais próximos, colaborando para a melhoria do nosso planeta, uma era da regeneração. Fiquem com Deus. E agora terminamos lembrando que na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente neste mesmo horário, de 20 às 21. Até mais. Boa noite, com Deus. Boa noite, gente. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Obrigado pela presença.